Olá, hoje nós queremos conversar com você em multiplataforma sobre o futuro das profissões a partir da tecnologia, tendo como nosso recorte profissional a área do direito. Para isso nós convidamos um especialista, o Renato Mandaliti, que tem relação com o mundo da graduação, da pós-graduação e com o seu ambiente de trabalho e vai nos contar dessa experiência também junto ao mercado para a gente saber como a transformação das tecnologias está modificando há bastante tempo já a realidade da operação do direito. Renato, obrigado por ter vindo conversar conosco aqui. Prazer é todo meu, Nelson. Muito obrigado pelo convite. Eu tive o prazer de acompanhar um trecho de um pedaço de uma intersecção de vocês com o mundo universitário, como eu comentei aqui, mas ia voltar um pouquinho. De que forma o mundo da tecnologia, da robotização, da automação interferiu já e há quanto tempo no ambiente de trabalho e de negócios de vocês? Bom, eu vou contar um pouco da história do escritório, que de certa forma ela se confunde com a introdução da tecnologia e de novos processos de trabalho, pelo menos na nossa realidade de operadores do direito. Bom, nós fundamos o escritório, o JBM, em 2008. Né? O escritório JBM, ele foi resultado de sócios de um escritório de São Paulo, eu e um sócio meu, nos juntamos ao escritório Mandaliti, que é o escritório de Bauru, né? O escritório Mandaliti tinha toda a infraestrutura necessária para nós gerenciarmos aquele volume grande de processos. Na época eu estou falando de 95 mil processos judiciais ativos e nós, sócios egressos desse escritório grande de São Paulo, nós tínhamos os advogados e os clientes. E aí nós decidimos montar um escritório chamado JBM, né, que foi o primeiro escritório a adotar siglas no seu nome, né. E aí nós voltamos a atividade, a atuação desse escritório para o contencioso de volume, ou seja, o que muitas pessoas conhecem hoje como contencioso de massa. Contencioso de massa, só fazendo um parênteses, é a prática jurídica voltada para o gerenciamento, para a gestão de grandes quantidades de processo, num primeiro momento de pequeno valor e com um valor de remuneração bastante pequeno em relação às causas de maior valor. Então, nós criamos uma estrutura, um escritório chamado JBM, exclusivamente para lidar com o contencioso de volume. Então, naquele momento, nós tínhamos muitos advogados, né? Na realidade, nós chegamos a ter, na nossa estrutura, 1.273 advogados, né, seletizados ali, nós tínhamos essa grande massa de pessoas trabalhando com esse volume de processo. Nós chegamos a ter mais de 400 mil processos judiciais sob gestão ativos, né, em nossa carteira. E para isso, Nelson, nós precisamos investir em processos e tecnologia para nós aumentarmos a nossa produtividade, ou seja, um advogado fazer muito mais com menos, ou seja, cuidar de um volume maior de processos com o menor esforço possível. Esse foi o desafio, é aí que nós efetivamente começamos a introduzir lá em 2008 algumas ferramentas próprias para a gestão desse volume grande de processos no intuito de aumentar a produtividade dos advogados. 10 anos depois do nosso universo do recorte aqui, do ponto de vista da prática, da profissão do direito no dia a dia, vocês já têm fisicamente, para as pessoas visualizarem, muito menos papel do que o que a gente conhece por processo digitalizado, para terem uma simbologia na cabeça? Sim, sim. Na realidade, quando nós criamos esse escritório, pelo volume de processos que nós tínhamos, a única coisa certa que nós sabíamos é que nós não podíamos ter os processos, gerenciar os processos de modo físico, né? Porque senão nós teríamos que alugar andares e andares só para armazenar os processos, né? Os processos físicos. Então, essa foi uma primeira certeza. Nós tínhamos que trabalhar com o processo na sua forma digital, né? Se o processo, ali já estava nascendo o processo digital, mas nós tínhamos que, se o processo não fosse digital, e em grande medida naquele momento os processos não eram digital, eles não eram nato digitais, nós efetivamente trabalhamos na digitalização desses processos. Então, essa era uma primeira certeza que nós tínhamos, que nós não poderíamos trabalhar com processos armazenados de sua forma física. Tá?
Tá? Imagino que nessa questão da formalização dos procedimentos nos sistemas ao longo do tempo, vocês tenham para esse universo aqui inicial de 400 mil processos, para mais de 1.200 profissionais, uma série do que a gente chama de causas repetidas. De que forma esse universo ou esse perfil de conteúdo interfere na organização, no gerenciamento dessa quantidade de informações? Olha, no começo eu posso dizer a você que foi muito difícil, o desafio foi muito grande, o desafio é grande ainda hoje, mas naquele momento nós não tínhamos à disposição, como nós temos hoje, ferramentas de automação, ferramentas de workflow e mais recentemente até técnicas de inteligência artificial disponíveis para nós fazermos a gestão mais eficiente desses processos. Então, num primeiro momento, Nelson, foi realmente muito difícil. Era basicamente braço mesmo, muito suor, muito esforço, muita dedicação. Não que isso tenha diminuído hoje, mas o esforço físico, né, era muito maior, ou seja, nós dependíamos muito mais das pessoas para a realização das atividades do que nós dependemos hoje. Então, efetivamente, através do desenvolvimento interno de determinadas ferramentas, nós conseguimos reduzir o número de pessoas necessárias para certas atividades, deslocando essas pessoas para outras atividades. Então, por exemplo, nós começamos a desenvolver, logo no início do escritório, nós começamos a desenvolver com código-fonte próprio um sistema de gestão de processos. Ou seja, ao invés de ir ao mercado buscar um sistema de gestão que melhor se adaptasse às nossas necessidades, nós desenvolvemos internamente um sistema que fosse mais customizado, mais adequado às nossas necessidades. E esse sistema foi sendo aprimorado ao longo dos anos. Paralelamente, nós também começamos a desenvolver, e eu creio que nós somos pioneiros nisso, sistemas de automação, o que eles conhecem hoje por robôs, né? Então, a primeira atividade que nós conseguimos automatizar foi a atividade de busca de informações nos sites dos tribunais, nos sistemas eletrônicos dos tribunais, inserção dessas informações no nosso sistema e a inserção dessas informações nos sistemas de gerenciamento de processos judiciais dos nossos clientes. Então, isso era feito inicialmente, salvo engano, por uma equipe de mais de 30 pessoas. Então você tinha pessoas que ficavam entrando nos sites dos tribunais, pegando a informação, fazendo download, colocando no nosso sistema e depois colocando no sistema dos clientes. Nós criamos uma automação que o robô fez isso automaticamente. Isso inclui jurisprudência, por exemplo? No primeiro momento nós ficamos apenas com as informações. Tá? No primeiro momento nós ficamos apenas com as informações que apareciam nos sites, nos processos judiciais eletrônicos, nós buscávamos aquelas informações, ou as intimações, ou qualquer outro tipo de informação do processo, trazíamos para cá e levávamos para os sites dos nossos clientes. Essa era basicamente, foi o primeiro robô de automação que nós desenvolvemos, isso foi entre 2009 e 2010. Imagino que a fase de implantação desse gerenciamento, pela escolha de um software ou de vários sistemas e de softwares para atividades operacionais específicas que se adequasse à realidade ou da necessidade do perfil da carteira da empresa, dos negócios em si, tenha surgido um outro desafio gerencial. A relação, por exemplo, entre a gestão administrativa, operacional, financeira, se for o caso também, o profissional de direito, o operador de direito e o TI, o que a gente chama de tecnologia de informação, essa interface entre esses profissionais. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um ponto muito interessante. Por quê? Porque ao longo dos anos, né, do tempo de desenvolvimento do escritório, bom, nós já nascemos, o escritório Mandalite já tinha uma infraestrutura, já tinha uma equipe de tecnologia de informação, de TI, interessante, né, ainda pequena, mas interessante para o tamanho do escritório, né? E aí o que aconteceu? Ao longo dos anos, como nós fomos desenvolvendo ferramentas e esse desenvolvimento era interno, além de advogados, estagiários e outros profissionais ligados à área do direito, nós começamos a contratar e gerenciar pessoas de outras áreas, ou seja, pessoas principalmente da área de tecnologia de informação. E essa nossa área de tecnologia de informação, dentro dos dois escritórios, do Mandalite e do JBM, essa área começou a crescer muito rapidamente. Então, em determinado momento, em 2014, essa área tinha aproximadamente 70 pessoas.
O escritório continuava grande, evidentemente, mas essa área de tecnologia de informação, enquanto suporte à atividade jurídica que os nossos profissionais do direito desenvolviam, essa área começou a crescer. Paralelamente a ela, nós desenvolvemos também uma área operacional que nós chamamos de BPO, né, de Business Process Outsourcing. E essa área, ela dava todo o apoio aos advogados nas tarefas também de suporte ao exercício da profissão. Então, por exemplo, nós fazíamos a gestão das audiências, fazíamos a gestão das diligências, seja através das filiais próprias que nós tínhamos, seja através de profissionais que nós contratávamos, que nós chamamos de correspondentes. Essas pessoas, esses profissionais, eles faziam diligências aos fóruns, aos órgãos públicos para obter essas informações. Então nós fazíamos, através dessa área de BPO, audiências e diligências. Nós chegamos a fazer já, Nelson, diligências, e eu digo isso considerando ainda o universo físico dos processos, né, quando a grande maioria dos processos ainda era física, nós chegávamos a fazer 160 mil diligências por mês. Então você imagina o número de pessoas envolvidas nessa atividade e também a forma de gestão dessa informação. Porque você imagina, a pessoa tinha que receber informação para ir ao fórum ou qualquer outro órgão público, voltar com essa informação tinha que ser inserida no nosso sistema e essa informação tinha que ser transmitida de forma adequada para os nossos clientes. Então não só as pessoas, mas as ferramentas, as plataformas que nós começamos a desenvolver internamente para que esse serviço fosse executado da melhor maneira e da maneira mais eficiente. Tentando imaginar a fase de desenvolvimento atual desse negócio já com algumas nuances na prática, o empresário, por exemplo, que tem um negócio voltado para causas em volume, das chamadas demandas repetidas no dia a dia, ele também tem necessidade de ter informações, por exemplo, para diagnósticos do tipo de devedor, escalas de valores, aquelas ferramentas que a gente costuma buscar na tecnologia de informação, que é mais gerencial, que não é da ação em si no dia a dia, ou não é essa a realidade? Essa realidade está se transformando, né? Pouco a pouco, né, já há algum tempo, os profissionais do direito têm contado com inúmeras ferramentas de mercado para auxiliá-los na melhor gestão do processo. E quando eu falo melhor gestão do processo, eu não estou falando apenas da prática jurídica, ou seja, o advogado com a melhor técnica voltando a sua atuação para a condução do processo judicial. Não é só disso que eu estou falando. Eu estou falando também do profissional do direito, agora munido de ferramentas para que ele possa ir além desta prática jurídica. Ou seja, ele possa prestar um serviço ao seu cliente, um serviço de informação, um serviço de análise de informações, que isso está muito comum hoje, que é o conhecido Legal Analytics, né? É você pegar aquele volume de dados de processo e conseguir extrair conhecimento dos dados, né? Esse, para mim, é a atividade fundamental do advogado, que vai ser, a partir de agora, exatamente essa. É extrair conhecimento desse volume absurdo de dados que nós temos, dados jurídicos no país, e desse conhecimento você transformar efetivamente em ações, em atuações diferenciadas para o profissional do direito de hoje. Inclusive, do ponto de vista de pensar o profissional do direito, está falando do futuro das profissões aqui, como estratégias, ele ter todas essas ferramentas, esses dados na mão, a partir da situação real da operação, dizer, como o sistema, o mercado está funcionando, como o comportamento do consumidor está gerando essas demandas no dia a dia, como o judiciário está se comportando em relação a esses tipos de demandas e como eu, advogado, olho isso do ponto de vista estratégico também para pensar o conteúdo do direito, ou não chega a esse ponto? Chega, sim. Hoje a tecnologia, de forma geral, ela está transformando a vida das pessoas e não seria diferente em relação à prestação de serviços jurídicos e também à prestação do serviço público pelo Poder Judiciário. A realidade do Judiciário hoje é uma realidade, para o advogado, uma realidade muito complexa. Nós temos hoje, em termos de sistemas de processos eletrônicos, uma infinidade de sistemas, Nós temos aí, dependendo dos critérios que você utiliza para classificar esses sistemas, você chega a ter mais de 100 sistemas diferentes em operação no Poder Judiciário. O Poder Judiciário é único, mas ele tem uma infinidade de sistemas que são adotados
pelos estados, né, pelas justiças federais, a Justiça Federal, a Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, que também é a Justiça Federal. Então você tem uma infinidade de sistemas com os quais, né, o advogado tem que trabalhar no dia a dia. Então isso para o advogado é um desafio muito grande. Porque às vezes você está num sistema, ele é o mesmo nome do sistema no outro estado, mas ele é diferente. Porque ele tem requisitos diferentes. Então, para o advogado que atua, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer, advogado que pratica individualmente o direito, que tem o seu escritório, mas o escritório é ele próprio, é muito complicado você ter causas, ter processos em vários estados da federação. Então, essa é uma realidade com a qual nós temos que lidar e que, queiramos ou não, as ferramentas hoje existentes tentam facilitar o uso desses sistemas, a interface desses sistemas com os advogados. Por outro lado, o Poder Judiciário, ainda esse ano, se eu não estou enganado, lançou o primeiro sistema de inteligência artificial, chamado de Vitor, né? E esse sistema hoje, segundo as notícias nos dão conta, está ajudando os ministros a entender as matérias que estão sendo discutidas nos recursos extraordinários e até mesmo já sugerindo a admissibilidade ou não desses recursos extraordinários para que os ministros possam analisar com base numa análise pré-realizada pela máquina. Então, realmente, a realidade está se transformando, não só a realidade dos advogados, mas também a realidade do Poder Judiciário. A gente entender algumas curiosidades para aqueles que não militam na área e específicas, eventualmente, dos sistemas. Você tem um conjunto de demandas repetidas, mas com nuances específicas de cada procedimento, da natureza dos dados. O sistema hoje ele é evoluído de forma tal que a inteligência artificial te segrega as informações de demandas repetidas, mas tem que ter um analista fora para analisar quais são esses pontos específicos, quais são as cerejas diferentes dentro da mesma salada aí? Sem dúvida, sem dúvida. Antes de falar da inteligência artificial, a gente precisa falar de duas outras ferramentas que foram, digamos assim, na sequência, gradativamente implantadas pelos escritórios, né? Então a gente primeiro tem um sistema de fluxo, né, um workflow, onde você tem as informações sendo transferidas, os processos acontecendo de maneira ordenada, e depois você tem a automação, onde você tem a busca muito grande de informações durante períodos muito curtos, né? Então você começa a formar essas informações, essa base de dados enorme, que eles chamam de Big Data, e somente com a formação desse Big Data é que você pode começar a falar em aplicação de técnicas de inteligência artificial, né? Muito bem. Então, o que acontece? Hoje, a realidade é a seguinte, nós temos hoje mais de 100 milhões de ações que tramitam durante o ano pelo Poder Judiciário, que tem um volume enorme, um volume brutal de ações que tramita anualmente pelo Poder Judiciário. Entraram no Poder Judiciário no ano de 2017 28 milhões de novas ações e foram extintas, né? Foram encerradas quase 30 milhões de ações durante o ano de 2017, segundo dados do Anuário da Justiça. Mas ainda assim o volume é muito grande, né? O volume passa de 100 milhões de ações. E qual é o grande problema com o dado? O problema com o dado é exatamente o dado em si, ou seja, você tem processos, por exemplo, que têm um cadastramento equivocado. É um processo que tem o cadastramento equivocado. Então, se você tem um processo cuja folha de rosto, ali, o perfil daquela ação, ela tem algum dado que esteja errado, obviamente, qualquer análise que levar em consideração aquele dado vai ser uma análise, no mínimo, enviesada, uma análise equivocada. Então, hoje, qual é o grande problema que nós, profissionais do direito, enfrentamos? Talvez o maior e o primeiro problema que nós enfrentamos na gestão desse volume imenso de dados é a qualidade do dado, né? Então hoje você precisa de profissionais, e eu acho que são profissionais efetivamente egressos da carreira jurídica ou dentro propriamente da carreira jurídica. Eles têm que ter a habilidade de analisar esses dados, saber coletar a melhor base de dados para que aquela base de dados possa ser utilizada de maneira adequada para uma análise
pela inteligência artificial, por exemplo, né? Então, essa é uma habilidade que os profissionais do direito vão ter que efetivamente incluir no seu portfólio de atividades. Nós vamos ter que aprender isso, nós vamos ter que aprender a trabalhar com os dados, a entender os dados. E uma segunda habilidade, Nelson, que eu considero fundamental para os profissionais do direito, eu não digo do futuro, eu diria que é agora, né, o profissional do direito do hoje, né, é exatamente, além de saber trabalhar com os dados, coletar os dados, limpar os dados, é também poder treinar, educar a máquina. Hoje nós falamos em educar, né, mas o termo mais conhecido é o treinamento de máquina, ou seja, o profissional do direito, ele também tem que desenvolver essa habilidade de treinar a máquina, ensinar a inteligência artificial determinados conceitos, determinadas entidades, para que a inteligência artificial, os algoritmos, eles possam efetivamente extrair, coletar, classificar, extrair as informações para que essas informações possam ser utilizadas da melhor maneira possível pelos profissionais do direito. Um outro recorte nesse ponto que você falou, enquanto você tem essa base de dados, essa capacidade e habilidade do profissional de direito para alimentar corretamente essa base inicial de dados, se você, em função desse desenvolvimento, tem que ter profissionais ou mais habilidosos no sentido de análise mais superior em relação às demandas, à hierarquia, o conteúdo, para supervisionar exatamente essas nuances específicas. Bom, que informação exatamente eu tenho no meu sistema de inteligência artificial que eu tenho que demandar a capacidade de verificar, bom, este caso aqui eu preciso eventualmente separar porque ele tem uma especificidade bastante pontual. Essa é uma das grandes habilidades, né? Você ter profissionais que consigam avaliar um grande número de dados e saber exatamente diferenciar qual dado ou quais dados são efetivamente úteis para aquela determinada análise, para aquela determinada pesquisa, e quais dados que, apesar de corretos, né, dados que não tenham nenhum viés, mas dados que não são efetivamente necessários, úteis para aquele tipo de pesquisa. Então essa é a grande demanda hoje, né? Você ter profissionais que primeiro aceitem, né, trabalhar com esse tipo, com essa forma, aceitem essa forma diferente de trabalhar. Porque, queiramos ou não, a forma como o profissional do direito de hoje trabalha, ela é muito diferente mesmo, da forma como nós trabalhávamos há 20 anos atrás, por exemplo. Então hoje nós temos que saber trabalhar com sistemas de aplicação, com softwares que utilizam automação, inteligência artificial, mas esses softwares não funcionam sozinhos, né? Eles precisam hoje, em boa medida, eu diria em grande medida, da atuação do ser humano para que eles possam, primeiro, ter os dados corretamente imputados e, dois, essas ferramentas, e eu estou falando de técnicas de inteligência artificial, principalmente aprendizado de máquina, né, o famoso machine learning, as máquinas possam aprender efetivamente como fazer a análise correta daquela informação. E só o ser humano, só o advogado vai poder ensinar essa máquina num primeiro momento. Então, sim, hoje nós não temos esses profissionais em grande quantidade no mercado. Nato, quando eu falo em controle de fluxo especificamente, uma outra curiosidade que me veio aqui tentando transferir para aquele sempre que não lida com o direito no dia a dia, eu estou falando em pontuação, detalhamento tal que funciona, por exemplo, a máquina ou os sistemas me dão relatórios específicos ou alertas de conclusões de prazos ou de recursos ou de emissões de guias e petições. Chega nesse nível de detalhamento? Sim, chega. É impressionante. Hoje você já tem sistemas que eles te avisam quando uma ação é distribuída no Poder Judiciário, antes mesmo da citação, vamos dizer assim, da empresa, né, ou de qualquer outra pessoa, do seu cliente. Então você consegue saber que uma nova ação foi distribuída no Poder Judiciário, os sistemas de automação vão nos sistemas de gestão de processo eletrônico, capturam essas informações são trazidas para a plataforma e essa plataforma, ela, num primeiro momento, faz automaticamente o cadastro dessa ação no seu sistema, ou seja, ela extrai os dados do processo que são importantes para você, para fazer aquele cadastro. Algumas ferramentas, elas conseguem, inclusive, ler a petição inicial, classificar e interpretar aquela petição inicial de acordo com uma regra de negócio que você pré-estabeleceu, e aí ela faz o que nós chamamos de cadastro qualificado,
Tá? Tudo isso eu não falei ainda da presença do profissional. Sim. Ah, mas o ser humano, o profissional pode interferir nesse processo? Sim, se o processo for físico, você precisa do profissional para ir até o fórum, tirar a cópia já pelo smartphone e essa cópia já é automaticamente digitalizada e entra pelo mesmo fluxo, pelo mesmo desenho, né? Pelo mesmo sistema de fluxo do documento e análise do documento. Então, uma vez feito o cadastro, que a gente chama de cadastro qualificado, quando você tem não só o cadastro simples, mas também o cadastro dos dados da petição inicial, segundo regras de negócio, aí a máquina vai poder avaliar se aquele tipo de ação que nós chamamos de causa raiz, ou para os advogados, a causa de pedir, de acordo com o juiz que assinou o mandado de citação, se aquele juiz, e aí você precisa ter um Big Data bom, um Big Data bem informado, se aquele juiz já julgou aquele tipo de ação, aquela causa raiz. E se julgou, qual foi o resultado? Qual foi o resultado da demanda? Como a ação foi julgada por aquele juiz, consideradas determinadas circunstâncias, consideradas, por exemplo, as provas que foram apresentadas. Aí a máquina consegue dizer para o profissional, olha, lógico que ela não fala assim, né? Eu estou apenas traduzindo, mas ela consegue dar um percentual, ou seja, a chance de êxito ou a probabilidade de perda daquela ação, considerando aqueles fatos com aquele juiz que assinou o mandado de citação, considerando que aquele juiz será o que vai julgar aquela causa. Então, veja, até agora eu não falei de nenhuma atuação profissional do advogado, sim, exceto na formação desses sistemas, no treinamento desses sistemas, para que eles possam efetivamente entender como é que se analisa uma petição inicial, quais são as entidades da petição inicial que devem ser extraídas de acordo com uma determinada regra de negócio. Então aí você realmente precisa de profissionais, de advogados que consigam traduzir, ou eu diria, consigam transitar melhor na técnica jurídica e na técnica da tecnologia de informação. E a partir daí você tem, olha, a máquina te diz, a chance de você perder essa ação é de tantos %. E aí você tem o profissional do direito para tomar a decisão, se ele vai fazer um acordo ou se ele vai efetivamente litigar, se ele vai apresentar uma defesa. Né? Chega ao nível de, nos casos em que tem acordo para aquelas situações, os perfis de, eventualmente, percentuais de valores, quando envolve questão de indenização para aquele tipo de situação, ou ainda não é? Veja, tudo que eu estou dizendo aqui, é importante fazer essa ressalva, claro, porque tudo que eu estou dizendo aqui já acontece, mas é 100%, é tudo perfeito? Não. Evidentemente que não. Tá? Nós ainda estamos entrando nessa era da aplicação da inteligência artificial, as máquinas estão aprendendo, novas técnicas estão sendo descobertas, muito investimento, né, está sendo feito nesses sistemas, principalmente fora do Brasil. Né? Nós temos notícias aí todo dia do volume de investimento que é feito em inteligência artificial pelas empresas, pelas instituições, inclusive de ensino, mundo afora. Né? Isso não acontece muito no Brasil, mas infelizmente, mas lá fora é muito grande. Então, nós estamos num processo evolutivo, Nelson. Então, quando fala, o Renato falou que já faz isso, não, faz, mas não 100%, né? Não ainda com aquela acuracidade ou acurácia de 100%. Nós estamos gradativamente aumentando a acurácia dessas ferramentas. Como a gente comentou no início, eu tive a oportunidade como profissional de acompanhar um pouco dessa interface com o mundo universitário acadêmico. Eu imagino a essa altura já aqui, para aqueles que são da área de direito e que estão cursando, eu vi um pouco dessa aflição positiva dos profissionais que estão na graduação de direito, de entender, fala, bom, peraí, como é que eu tenho que lidar com esse sistema e o que eu vou fazer daqui a alguns anos quando eu deixar a academia? Né? Você sabe que esse é o grande desafio da nossa profissão, né? Primeiro, aceitar. Né? Eu acho que grande parte, e aqui eu estou falando talvez da advocacia, nós precisamos aceitar que a tecnologia veio definitivamente e que a tecnologia vai transformar o nosso modelo de negócio de prestação de serviços jurídicos, né, por escritórios de advocacia. E vai transformar também o Poder Judiciário e outras instituições, organizações ligadas ao exercício do direito. Mas, especificamente, em relação aos escritórios de advocacia, a tecnologia chegou, o futuro já está aqui e já está transformando a nossa prática jurídica. Tá? Agora, do ponto de vista da faculdade,
o desafio é ainda maior, né? Porque ninguém sabe ao certo como é que você deve preparar o profissional do direito para o uso, né, para a aplicação dessas tecnologias. Porque normalmente, quando você fala em tecnologia, você refere, está implícito, quando você fala em tecnologia da informação, uma ciência um pouco mais exata, né, mais quantitativa. Ao passo que quem vai fazer direito normalmente é aquela pessoa, eu incluído, que não se dava bem com matemática, com ciências exatas. Então, isso naturalmente as pessoas já têm um bloqueio, né? Os advogados têm um bloqueio. Eu costumo dizer que advogado sabe fazer 2 tipos de conta, né? E é a multiplicação, 10% e 20%, né? São os nossos honorários. Então, nessa conta ninguém faz mais rápido que nós, né? Mas, falando sério agora, as instituições, elas de ensino, principalmente da área do direito, elas estão passando por um processo muito sério e muito profundo, ou seja, como é que eu vou montar a grade curricular para formar o profissional do futuro, né? Então você tem no Brasil hoje mais de quase 940 instituições de ensino do direito, né, faculdade de direito, vamos dizer assim, e nós temos aí mais de 1.200 cursos, se eu não estou enganado, de direito no Brasil. Essa semana ainda foi publicada uma portaria autorizando mais 19 cursos de direito, Nelson, a funcionarem no Brasil. Isso, obviamente, contra a OAB, né? Contra a ordem, a diretriz da Ordem dos Advogados do Brasil Federal, né? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, como é que você espera, né, que esse volume enorme de faculdades de direito possa preparar os profissionais do direito do futuro? Pra você ter uma ideia, no mundo, segundo algumas pesquisas, algumas informações, né, eu estou tentando fazer uma pesquisa pessoal para saber quantas faculdades de direito existem no mundo, grosseiramente falando. Então, no mundo, nós temos algo em torno de 1.200 faculdades, 1.400, ou pode chegar até 1.500. No Brasil, nós temos quase 1.000. Você tem alguma coisa errada, né? O mundo não pode estar errado e nós estarmos certos, né? Então, não sei, eu sou um pouco crítico em relação a isso. Então, de fato, nós temos hoje no Brasil uma quantidade enorme de faculdade de direito que talvez não estejam preparando adequadamente os profissionais do futuro. Eu costumo dizer também o seguinte, nós temos no Brasil, de forma geral, faculdades do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Quer dizer, como é que nós vamos lidar com essa realidade, né? Imagino que essas aflições tenham naturalmente emergido dessas conversações com a experiência que vocês tiveram da FGV. Pensando nisso, ainda que seja pontual a minha citação, essa relação com a formação de tecnologia de informação na sua visão operacional, como empresário, operador de direito lá de cá, ela tem que modificar os currículos universitários, ir além disso? Qual é a questão emergencial aí? Olha, eu vou dizer a você que eu não sei a resposta para essa sua pergunta. Para mim, essa é a grande pergunta que nós temos, qual é a grade curricular adequada para você formar o profissional do futuro, né? E tem um detalhe que eu sempre digo, eu não acho que nós temos que pensar qual é a profissão do futuro, né? Eu tenho eu tenho um pé atrás com relação a essa afirmação, a profissão do futuro. Meu filho, você tem, pai, todo preocupado com o filho, filho, você tem que buscar a profissão do futuro. Eu acho que nós temos que nos preocupar em encontrar quais são as habilidades do futuro, né? Quais são as habilidades que vão efetivamente diferenciar os bons profissionais no futuro. Então, definitivamente, a criação de grade, a mudança da grade curricular para o direito, ela é premente, ela é iminente. Então, acho o seguinte, nós vamos ter que ter uma grade não só voltada para direito. Não vamos apenas entender, estudar as instituições de direito, direito civil, direito tributário, os princípios, as regras, os códigos. Isso só não basta, Nelson. Infelizmente, isso só não basta. Nós vamos ter que ter uma intersecção da ciência do direito com outras matérias, com outras disciplinas. Por exemplo, nós vamos ter que ter o advogado, no primeiro momento, ele tem que saber administrar. Ele tem que saber administrar o escritório, ele tem que saber técnicas de administração. Então, no primeiro momento, você vê a aproximação do direito com a administração, principalmente quando você fala em gestão de projeto. Hoje, gestão de projetos em escritórios de advocacia é muito comum.
eu pergunto, quais são os advogados que conhecem efetivamente as técnicas de gestão de projeto? Pouquíssimos, pouquíssimos. Segundo ponto, nós temos que, gostemos ou não, nós advogados vamos ter que nos aproximar na formação da matemática. Não tem jeito, nós vamos ter que entender, teremos que entender muito mais de matemática, nós teremos que entender muito mais de estatística, que é uma ciência espetacular também dentro da matemática. Então, nós vamos ter que trabalhar muito mais com lógica. Nós, advogados, temos uma lógica própria. E é o que a gente tenta fazer hoje, é traduzir essa lógica, essa forma de pensamento para os algoritmos. Esse é um passo muito importante, é um passo muito difícil. Então, nós, advogados, vamos ter que trabalhar também com lógica, vamos ter que estudar lógica muito mais a fundo, e como eu disse, estatística, matemática, administração, filosofia, né? Apesar de nós termos a cadeira de filosofia do direito nas faculdades, nós vamos ter que expandir isso. E olha, e a gente aprende filosofia, pelo menos aqui em Bauru, no começo da faculdade, né? E você está no começo da faculdade, 18 anos, muitas vezes você não dá a devida importância para a cadeira de filosofia do direito. Ela é muito importante, nós vamos ter que ampliar, no meu entendimento, o conhecimento, né? O estudo sobre filosofia. Isso só para colocar algumas. Agora, como equilibrar isso, organizar isso dentro de uma grade curricular que dura 5 anos, eu não sei se 5 anos serão necessários, né? Fala-se muito também do exame de ordem, né? Você não fez essa pergunta, mas desculpa, eu estou entrando nisso. O exame de ordem. Você tem hoje pessoas muito importantes no Brasil que são contrárias ao exame de ordem, né? E o que eu acho, Nelson, eu acho que não só nós vamos precisar do início, do exame de ordem para o início, né, para o ingresso na carreira de advogado, mais do que isso, nós vamos precisar de exames de ordem periódicos, porque o conhecimento hoje, Nelson, ele é mutável. Requalificação? Como se cada fosse 5 quase anos, uma triagem. acho que a cada 5 anos, nós, advogados, vamos precisar passar pelo exame de ordem para saber se nós estamos entendendo, conhecendo, adquirindo os conhecimentos necessários, nós estamos embarcando o conhecimento necessário para poder prestar a devida e adequada, para poder prestar o serviço adequadamente, né? Então, assim, eu não só sou a favor do exame de ordem, como eu acho que nós temos que fazer exames periódicos nos profissionais. Nós estamos condenados a estudar a vida inteira, em função do que está acontecendo hoje. Muito legal. Um outro recorte aqui do nosso bate-papo, Renato, é uma visão empresarial sua do ponto de vista do necessário investimento ao longo do tempo dos negócios para organizar, armazenar, investir pesado em tecnologia, porque a máquina não vem, lógico, naturalmente sozinha nesses procedimentos, mas para entender o desafio também que nós fomos formados na base da história analógica, fizemos o recorte no tempo aqui para o mundo tecnológico, o desafio do armazenamento e da segurança de armazenamento de dados. Sem dúvida, sem dúvida. Do ponto de vista de negócio, o que foi que aconteceu, né? Eu contei aqui para você do nosso departamento de BPO e do nosso departamento de tecnologia, enquanto ainda áreas de um escritório, como uma plataforma de 2 escritórios de advocacia, do Mandalite e do JBM. O que aconteceu, do ponto de vista de negócio, de modelo de negócio, é que em 2014 nós olhamos para essas 2 áreas e nós tínhamos aqui 480 pessoas fazendo a atividade de BPO, né, de suporte para o exercício da advocacia, e 70 pessoas aproximadamente no nosso departamento de TI, né, de Tecnologia da Informação. Em 2014, nós fizemos, aliás, 2013, nós fizemos o spin-off que nós chamamos, né, nós separamos essas 2 áreas do escritório, essa plataforma, e criamos uma empresa chamada Fint, a Fint Soluções. Então, a Fint hoje, que é uma empresa de tecnologia e serviços, né, as chamadas Law Techs, Legal Techs, né, é uma Legal Tech. Ela hoje ela foi originária da plataforma de um escritório de advocacia, né? Então, do ponto de vista de modelo de negócio, esse foi um modelo que nós lá atrás, né, olhamos, né, e entendíamos que a profissão jurídica, né, o mercado jurídico estava se transformando e nós fizemos a aposta na Fint. Então nós pegamos todas aquelas pessoas, todos aqueles ativos de tecnologia, os algoritmos. Enquanto escritório de advocacia, nós já tínhamos começado a pesquisa e o desenvolvimento de inteligência artificial em 2012. Então, ou seja, em 2012, o escritório de advocacia no Brasil já fazia investimento em inteligência artificial, pelo volume de processos que nós tínhamos sob nossa gestão.
Então nós pegamos todos esses algoritmos, toda a pesquisa e desenvolvimento dessas pessoas e nós transferimos para a Fint. Então, do ponto de vista de modelo de negócio, hoje os escritórios, a gente percebe, e a pesquisa da FGV Direito de São Paulo mostra isso, que os escritórios estão se aproximando mais das Law Techs, das Legal Techs, né? Hoje, inclusive, existe uma associação brasileira das Law Techs e Legal Techs, que é a AB2L, que começou com poucas Law Techs e Legal Techs, hoje tem mais de 300 associados, só no Brasil. Então, esse mercado realmente aflorou, é um mercado emergente que surgiu efetivamente ligado ao mercado jurídico. Mas os escritórios de advocacia hoje estão diante de um dilema. A única coisa que eles não podem fazer é ficar parados, é não fazer nada. Eu acho que não fazer nada não é uma opção, tá? E alguns advogados brigam comigo por conta disso, mas tudo bem, eu continuo externando a minha opinião. Mas definitivamente não dá para não fazer nada. Então os escritórios estão ou desenvolvendo internamente, né? O desenvolvimento interno ele é mais difícil, ele é mais caro, né? Eu estou aqui para te dizer isso ao vivo e a cores, né? Mas também eles buscam associações, ou seja, acordos de cooperação mútua com Lawtechs e Legaltechs, para que as Lawtechs possam ter acesso aos escritórios, a forma de pensar dos advogados e, ao mesmo tempo, o escritório de advocacia ter acesso mais rápido e a um custo menor às ferramentas que essa Lawtech essa Legaltech possa vir a realizar em trabalho conjunto com o escritório. Que quantidade nós estamos falando aqui do ponto de vista de armazenamento de dados hoje para a realidade? Bom, eu posso falar do nosso, né? Nós temos hoje, e é um volume brutal de dados, tá? Isso antigamente era muito caro para armazenar, hoje está mais barato. Hoje nós temos dentro da Fint, né, que tem todos os servidores que nós transferimos dos escritórios e compramos mais servidores ainda, a Fint tem sob armazenamento dela, nos seus servidores, algo em torno de 180 teras de armazenamento. Isso é muito, isso é muito. Nós temos capacidade para quase 300 teras, né? E em função de outras aplicações tal, nós estamos chegando perto do limite, né? Então nós já estamos aí num processo de contratação de uma empresa, né, para que nós possamos migrar parte dos nossos storage para a nuvem e efetivamente o investimento é constante em segurança da informação. Uma coisa que quem optar por ter uma empresa de tecnologia, seja fora do escritório, seja dentro do escritório, é certa. Você está condenado a investir nesse segmento o tempo todo. Esse segmento é um segmento que a todo momento requer investimento e você tem que estar disposto a fazer isso. E pensando na linguagem do leigo, eu imagino com essa quantidade de dados, de armazenamento de fluxos de informações, para esse sistema todo funcionando, a cabeça como está daquele que não lida com isso no dia a dia, a maioria das pessoas que estão fora do mundo do direito, de como você pensar empresarialmente ou como modelo de negócio, de invasões de rede, aquelas aberrações que a gente tem medo aqui fora como pessoa física, imagino isso em escala, né? Hoje a segurança, pensar em segurança hoje como elemento absoluto é um sonho, isso não existe segurança absoluta. Hoje você tem os famosos hackers, né? São pessoas altamente capacitadas, super inteligentes e ninguém consegue deter o trabalho deles, né? Isso também é outra verdade absoluta, né? O que nós temos que fazer é fazer os investimentos necessários para que você tenha, dentro daquilo que você se propõe a fazer, o estado da arte da segurança, né? Então, o investimento, como eu disse a você, é contínuo, você tem que ter pessoas dentro de casa a todo momento testando o seu sistema de segurança para ver se existe alguma falha. E como eu disse, falhas existem. Nós temos notícias aí de hackers que invadem grandes organizações que investem literalmente bilhões de dólares em segurança e assim mesmo essas pessoas conseguem invadir esses sistemas. Então não adianta, nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos, fazer um investimento, a todo momento buscar melhorias contínuas, mas sabendo que é um trabalho quase que enxugar gelo, né? Nós temos que o tempo todo estar trabalhando com isso. Renato Mandariti, muito obrigado por você ter vindo conosco aqui. Se tiver alguma questão que eu não lhe dei a oportunidade de mencionar, para você emprestar o teu tempo, fique à vontade, ter emprestado o teu tempo para nós aqui nessa missão pública de rede, de falar um pouco das profissões, falar dessa realidade fundamental das relações de negócios e da automação dentro da advocacia, nessa construção das habilidades permanentes em relação ao tempo.
Olha, Nelson, eu gostaria de agradecer, né, o convite, né, da Câmara Municipal de Bauru, através da sua pessoa. Eu acho que o que eu gostaria de destacar, talvez, é o trabalho que foi desenvolvido, que está sendo desenvolvido, né, pela FGV Direito de São Paulo. Eles fizeram uma pesquisa recente, aliás, fizeram duas pesquisas, né? Uma pesquisa qualitativa, né? A pesquisa qualitativa está aqui, da tecnologia, profissões e ensino jurídico, né? O futuro das profissões jurídicas, né? E a pergunta é, você está preparado? Então eles fizeram esse trabalho aqui, né? Que é um trabalho muito bacana, trabalho que eles entrevistaram aí 35 desbravadores, né? Que eles denominaram desbravadores, para entender como é que está hoje a aplicação da tecnologia, né, nos escritórios de advocacia. E uma segunda pesquisa também que eles fizeram, que leva o mesmo nome, mas aqui é uma pesquisa quantitativa. Eles entrevistaram 403 escritórios de advocacia para entender se os escritórios de advocacia estão ou não preparados para o uso da tecnologia. Então são duas pesquisas muito interessantes, né, dentro do CEP, né, que é o Centro de Ensino, Pesquisa em Inovação da FGV Direito em São Paulo, e eu recomendo muito, né, eu até passei para você os links. Legal. Eu recomendo muito a leitura, a análise desse trabalho pelos profissionais. Muito obrigado, e você que nos acompanha sabe que você pode assistir esse programa a hora que você quiser na página da TV Câmara, também em vídeos no YouTube. Só clicar em vídeos lá, você vai ver a playlist para poder eventualmente assistir no seu horário mais adequado. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até o nosso próximo encontro.